Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo, eu vou te pedir que deixe aí o seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje, por solicitação de uma seguidora de nosso canal, nós vamos estudar a situação que envolve o aborto provocado. O aborto provocado acontece quando a mãe, a mulher que está grávida, resolve, por sua conta e risco, procura um meio para livrar-se da gravidez de forma legal, quando a lei ampara, ou de forma ilegal, quando as condições da gravidez não preenchem os quesitos legais, que normalmente são relacionados a abusos, estupros ou situações de profundas deformações fetais, quando a lei ampara a execução do aborto. Mas no aborto provocado, muitas consequências espirituais acontecem e que a mãe nem sempre está preparada para suportar. Para entendermos esse doloroso processo, é preciso que nós analisemos os porquês das encarnações. Qual o motivo que uma mulher vai ter os seus filhos? O planejamento familiar, usando meios contraceptivos, é perfeitamente viável e não oferece grandes danos espirituais, ao passo que o aborto já cria condições muito difíceis de ser suportadas depois. Quando nós vamos reencarnar, antes de nossa encarnação, já passamos por uma preparação que leva em conta quais espíritos deverão fazer parte de nossa família. Nesta formação familiar, estes espíritos que vão reencarnar através de uma mãe, estão planejados a vinda daqueles amores de outras vidas, espíritos que em muitos casos fazem parte de nossa família espiritual. Ligações amorosas, benéficas, que nos trazem grande conforto e grande paz familiar. São aqueles amores construídos ao longo de muitas vidas, reforçadas, fortalecidas em cada experiência, em cada existência. Mas nas nossas vidas passadas, nem sempre nós tivemos relações afetivas, construtivas e benéficas. Muitas vezes tivemos relacionamentos conflituosos, baseados em muito ódio, muita ira, que às vezes culminaram em crimes, em grande sofrimento, em tragédias familiares, que não puderam ser convertidas pela lei do perdão e do amor, e fez com que estes ódios se perpetuassem no plano espiritual. Por causa da lei de causa e efeito, nós recebemos em nosso círculo familiar todas as nossas afinidades. Só que existem afinidades construtivas que foram constituídas pela lei do amor, e existem as afinidades negativas que foram também constituídas pelo ódio, pela mágoa, pelo sofrimento, pelo crime, pelas tragédias que porventura tenhamos vivido em outras vidas. O objetivo da aproximação dos espíritos amorosos que fazem parte de nossa vida é para que este amor seja cada vez mais fortalecido. Este amor possa ser cada vez mais enriquecedor ao longo das histórias dos espíritos, ao longo dos processos de aproximação familiar que envolve todos nós nesta vida encarnada e também no plano desencarnado. Mas a aproximação desses laços do ódio, essas coisas mal resolvidas, essas mágoas, esses grandes sofrimentos que não foram transmutados pela lei do amor, o motivo que o universo nos obriga a receber estes espíritos em nossas famílias, junto conosco, muitas vezes na condição de pais, filhos, marido e mulher, parentes próximos, esta aproximação desta afinidade negativa que terá que conviver conosco de maneira muito próxima, é para que, ao esquecermos do que fizemos nas vidas passadas e ao mesmo tempo termos que conviver na obrigatoriedade da convivência próxima, nós venhamos encontrar, através da evangelização, através das leis do perdão, uma motivação para perdoar aquela pessoa, para poder criar uma reconciliação. Porque sendo o ódio uma anomalia, o universo não aceita essa anomalia, essa tragédia que é criada pelos espíritos quando passam a se odiar e muitas vezes a tentar se destruir através dos crimes.
Então, normalmente, antes mesmo que a mãe reencarne, já está previsto ali na trajetória dela aqueles filhos que ela vai ter e, consequentemente, quais serão aqueles afetos positivos que vão trazer a ela muita paz, muita harmonia e muita alegria, e também aqueles espíritos que fazem parte daquela condição, daquela pessoa que vai ser complicada, difícil, muitas vezes sem lado para você lidar com ela, porque ela será, com certeza, em muitos casos, uma fonte de problemas. Então, submetidos às leis de causa e efeito, que determinam as leis da atração, nós atraímos para o nosso círculo doméstico, para os nossos laços consanguíneos, os afetos de outras vidas e os desafetos de outras vidas, os amores de outras vidas e os desamores de outras vidas. E muitas vezes acontece que essa mãe, quando ela fica grávida, daquele espírito familiar benéfico que dizem respeito àqueles amores de outras vidas, a gravidez é bem recebida, ela se sente bem com aquela gravidez, ela consegue amar a criança que está sendo desenvolvida em seu útero. E esta gravidez muitas vezes a harmoniza, porque ela deseja, porque ela quer ter aquele filho. Mas pode acontecer o contrário. Muitas vezes essa mulher, quando fica grávida, e aquele espírito não é uma alma afim, às vezes até um espírito que tem para com ela uma grande divergência, uma energia de antagonismo, onde um não quer a presença do outro, pode ser que essa mulher venha desenvolver uma aversão àquela gravidez. E esta aversão muitas vezes desperta nela aquele sentimento de irresponsabilidade, de irreflexão, de inconsequência com relação aos seus atos que poderão ser sugeridos em sua mente até mesmo pelos obsessores desencarnados, que muitas vezes querem que aquela celeuma, aquela briga, aqueles ódios entre a mãe e o filho, entre a pessoa reencarnada agora na condição de mulher grávida e a condição do desencarnado agora na condição de feto. E esses obsessores muitas vezes atuam na mãe para que ela rejeite, para que ela não aceite aquela gravidez, para que ela aborte, porque isto com certeza terá uma consequência enorme, tanto no que diz respeito à mãe e também no espírito que agora é um feto, mas que uma vez sendo abortado volta muitas vezes à sua condição espiritual, intensificando os ódios e as mágoas que eram vividas antes da iniciativa da reencarnação desse espírito. Uma vez que uma mulher tenha realizado o aborto, várias consequências se desencadeiam a partir daí. Embora essas consequências dependam de como este espírito abortado vai reagir. Se ele for uma pessoa já mais desenvolvida, que vai perdoar a mãe, que vai compreender a atitude da mãe, que vai procurar alguma forma de resiliência, de transformação de uma energia negativa numa energia positiva, se acontecer dele já ser um espírito melhor, ele vai perdoar a mãe e vai seguir o seu caminho. Ele não vai buscar nenhuma forma de intensificar o seu ódio, procurando uma forma de prejudicar a sua mãe, que anteriormente já tinha com ele algum problema, e agora foi intensificado este problema porque esta mulher buscou matar essa criança. Aqui o Espiritismo joga por terra completamente aquela falácia que diz que o feto não tem consciência. Na verdade, ele tem consciência, porque é um espírito imortal que já viveu outras vidas. Consequentemente, ele tem consciência do que está acontecendo com ele. Não tem como ele ser um ser que não existe, porque ele existe. Ele, como espírito, ele tem consciência, ele ama, ele odeia, ele tem sentimentos e ele tem emoções. E como é que ele vai direcionar essas emoções? Como já dissemos anteriormente, se for um espírito do bem, ele perdoa e segue o seu caminho. Mas se for um espírito que ainda carregue dentro de si muita mágoa, muito ódio, muitos maus sentimentos, ele acaba buscando uma forma de vingança, pela sua própria incapacidade de ter resiliência diante do sofrimento que foi a ele imputado. E como antes da reencarnação já havia uma combinação de que ele iria nascer através daquela mulher, isto vai gerar uma consequência ainda maior, porque então aquela mulher deixou de cumprir a sua parte no trato.
E aquele espírito muitas vezes colocava todas as suas expectativas naquela oportunidade de nascer através dela, até para ele se curar das enfermidades e dos desequilíbrios que o ódio provocaram em sua vida enquanto está lá no plano espiritual. Ele buscava esse renascimento para poder se curar. Quando a mãe o mata, ele se vê então completamente subjugado pelos ódios antigos, acrescido agora deste novo ódio, desta nova mágoa que está agora sendo direcionada a esta mãe que tomou essa atitude intempestiva, sem pensar, completamente irresponsável, e as atitudes do espírito que na tentativa de reencarnação tornou-se um feto e que após ser morto retorna ao plano espiritual agora na condição de um obsessor motivado pelo ódio, acaba desenvolvendo um processo de perseguição a esta mãe. Mas isso acontece porque a mãe, ao tomar essa atitude de abortar, ela sem pensar, ela passou por cima de uma das maiores forças da natureza, que é o sentimento materno. O normal é que uma mãe dê a vida pelo seu filho. O normal é que a mãe se sacrifique em benefício do filho. O anormal é que a mãe busque matar essa criança. E quando ela passa por cima dessa lei natural, ela cria uma certa fraqueza moral, uma fraqueza mental. E esta fraqueza é estimulada pelo sentimento de culpa. Normalmente, a partir dali, ela começa a olhar para as outras crianças que estariam na fase de desenvolvimento do seu filho, se ele tivesse nascido, aumentando cada vez mais o sentimento de culpa que leva a um fator de diminuição da autoestima. Então, a culpa, aliada à baixa estima, vai enfraquecendo aquela mulher a partir do momento em que ela cai em si, levando em consideração a atitude que ela tomou, o porquê que ela fez aquilo, o porquê que ela tomou uma atitude tão drástica. O espírito, por sua vez, ainda envolvido nas energias da mãe, pode desencadear enfermidades tanto mentais quanto físicas nessa mãe. Aliados muitas vezes ao sentimento de culpa da mãe, à mentalização negativa e à perda da autoestima, a mãe começando a alimentar um processo de culpa motivado pela presença daquele espírito que agora a odeia, mais ainda em relação ao que aconteceu, normalmente se vai criar uma indução a essa mulher para que ela use o seu poder de imaginação, se culpando cada vez mais pelo seu ato praticado, abrindo portas para diversos tipos de enfermidades. É muito comum que a espiritualidade superior, nesse caso, interfira no processo, tentando muitas vezes criar uma reaproximação, para que naquela vida mesmo aquele espírito renasça através daquela mulher que abortou, arrependeu-se, ficou grávida de novo e às vezes recebe o mesmo espírito na tentativa da espiritualidade de criar uma reconciliação ainda naquela vida. Isso é muito importante. Ou aquele espírito pode nascer na condição de um neto, na condição de alguma pessoa próxima, para que aquela situação, aquela anomalia seja sanada, para que não volte esta mãe para o plano espiritual sem conseguir cumprir aquilo que foi combinado no plano espiritual antes da reencarnação de ambos. Lembrando que muitas das enfermidades relacionadas ao corpo da mulher, como câncer do colo do útero, como câncer de mama, ou qualquer outra enfermidade relacionada ao trato genésico feminino, estão relacionados ao sentimento de culpa, à autopunição produzida pela mente da mãe, muitas vezes intensificada pela presença do obsessor, que é aquele espírito que deveria ter nascido através dela, isto criando desajustes perispirituais que podem ser efetivados numa mesma existência ou em existências futuras, onde aquela mulher, ainda portando aqueles desajustes energéticos relacionados ao ato praticado, reencarna com tendências genéticas a desenvolver determinados tipos de câncer por causa das energias anteriormente vividas e das quais ela não conseguiu se liberar. Agora você me pergunta, tem solução para isso aqui e agora? Imagine uma mulher que abortou um espírito na semana passada.
Ela não tem como voltar atrás e consertar o ato praticado. Mas hoje, uma semana, um mês, um ano, 10 anos depois, ela está profundamente arrependida do seu ato. Tem como ela consertar isso? E o Espiritismo nos explica como podemos agir para consertar não só este problema, não só este crime, mas qualquer outro crime que tenhamos praticado. A primeira situação é nos perdoar. Esta é a primeira providência. E para isso nós precisamos usar o poder criador de nossa mente através da imaginação. Eu preciso começar imaginando que se essa pessoa que abortou fosse uma pessoa muito querida, a minha filha, ou qualquer outra pessoa que eu amo muito e que chegasse em mim, me contando essa história. Olha, eu abortei, estou profundamente arrependida, sei que não tenho como voltar e consertar o que eu fiz, mas o que eu faço para resolver isto? E aí você diria para ela, ou diria para você mesma, criando uma forma mental e justa de se justificar. E a primeira delas é explicar para você que uma semana atrás, um ano atrás, 10 anos atrás, você não era a mesma pessoa. Você não tinha a mesma consciência que você tem hoje. E que se você se condenar, se você deixar que a culpa tome conta de você, te domine completamente, isso não vai resolver o problema criado anteriormente, mas com certeza irá criar graves problemas para a sua vida, tanto nesta existência como nas vidas futuras. Então você, mulher que abortou, vai se colocar no colo com todo amor e com todo carinho ali diante do espelho de sua consciência e vai dizer para você: eu preciso que você se perdoe. Eu preciso que você peça perdão de todo o seu coração para aquele espírito que você prejudicou. Mas que você também se perdoe. Eu preciso dizer para mim mesmo: eu me perdoo, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. A minha ignorância era tão grande que eu não tinha consciência das consequências, nem do ato que eu estava praticando. E eu te peço perdão, meu filho, ou minha filha. Eu nem sei se será um filho ou uma filha, mas eu te peço perdão. Eu espero que você me perdoe do fundo do seu coração. Porque eu me perdoando, eu sei que o universo vai me perdoar. E eu tenho convicção absoluta de que as forças universais irão criar uma forma de que eu venha resgatar o meu débito de uma outra maneira. Deus, através das forças universais, vai sempre me proporcionar uma nova oportunidade de que eu possa, de alguma maneira, me reconciliar com este espírito numa nova oportunidade, numa nova condição. Mas eu posso fazer algo muito importante. Eu que não pude cuidar do meu filho porque eu o abortei, eu posso começar a me lembrar de que por amor eu posso buscar aquelas crianças que são desprovidas de pais. Por exemplo, se for a oportunidade, eu posso adotar uma criança, eu posso, numa nova oportunidade, cuidar de alguma forma daquelas crianças que estão nos abrigos, que estão por aí numa creche, que estão na rua. Eu posso adotar uma família muito pobre e ajudar uma criança a crescer, se aprimorar, dando a ela a oportunidade de uma escola, de uma roupa, de um alimento, de um calçado, algo que possa ajudá-la de alguma maneira. Porque somente com o amor eu posso cobrir a multidão dos meus pecados. Não tem outro jeito. Eu não preciso fazer isso como se fosse um negócio onde eu estou tapando um buraco. Eu posso fazer isso tornando esta minha atitude um ato de amor. E agindo desta maneira, a providência divina vai encaminhar para a minha vida. Não preciso me preocupar, basta que eu me disponha. A providência divina vai colocar à minha disposição, vai chegar ao meu conhecimento uma criança que precisa, uma criança pobre, alguém que está na rua, numa esquina pedindo esmolas, com uma criança no braço, e muitas vezes eu nem olho, nem tomo conhecimento daquilo, pois a providência divina está me encaminhando as oportunidades, para que eu use o meu amor para cobrir a multidão dos pecados. Uma vez a cada mês, quando eu receber o meu salário, eu vou pegar uma pequena parcela dele, vou fazer uma cesta de doces, de chocolates, de coisas deliciosas que crianças amam, e vou levar até um abrigo.
Vou levar até uma família pobre que mal consegue alimentar os seus filhos. Vou dar aquilo pessoalmente, não vou terceirizar esse trabalho. Se houver uma criança doente que precisa cuidado, eu posso me voluntariar, que seja uma vez por semana, uma vez por mês, para que eu chegue numa creche, no abrigo, senta ali no chão com aquelas crianças e vem aquele mundo de crianças que nunca vão saber do que fizemos, mas vão nos dar gratuitamente, espontaneamente tanto amor, que este amor por nós direcionado e por elas gratuitamente oferecidos, irão nos ajudar a cobrir a multidão de nossos pecados. E desta forma, nós não sabemos se aquele Espírito nos perdoa. Não precisamos preocupar com isso, porque nós não temos o domínio sobre as atitudes dos outros. Nós só temos o domínio sobre as nossas próprias atitudes. E se eu criar a consciência plena de que eu perdoo e eu me perdoo, quando chegar a hora de um reencontro no plano espiritual, daqui muito tempo, quando a vida neste mundo cessar, eu terei a força moral suficiente para poder demover a mágoa, os maus sentimentos, na minha capacidade de abraçar, de pedir perdão, de envolver o outro com ternura, bondade e compaixão. Desta forma, nós conseguimos resolver os nossos problemas, não só relacionados ao aborto, mas a quantos outros desatinos que a humanidade pratica, nós praticamos a cada momento de nossas vidas. Às vezes coisas terríveis, inconfessáveis, que ninguém vai saber, mas no fundo de nossa consciência nós nunca vamos esquecer. Mas nós podemos mudar, nós podemos transformar o peso daquele limão extremamente azedo numa deliciosa limonada, se eu tiver disposição para isso. Se eu não tiver, resta aguentar as consequências. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos dê força para superar a nós mesmos a cada dia de nossas vidas, nos tornando a cada dia uma pessoa melhor. E que nossos erros passados nunca jamais sirvam como âncoras que nos prendem ao passado doloroso numa criação mental destrutiva que nada produz de bom, mas que nossos erros passados sejam alavancas que nos impulsionem para o nosso próprio progresso. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou deste vídeo, deixe aí o seu like. Muito obrigado por você estar aqui.